Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui no meu canal Minha Vida Cristã 7. Eu me chamo Vanessa e este canal é para compartilhar com vocês sobre os conhecimentos que eu tenho adquirido da Palavra do Senhor. E nós estamos fazendo aí um estudo profético dos livros de Daniel e depois de Apocalipse. Então, acompanhe comigo o estudo. Se você está assistindo este vídeo, vai na playlist lá e você vai conseguir pegar do comecinho, da introdução até agora o capítulo 7. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, e assim nós vamos estudando as profecias, da Bíblia. Então, eu convido você para orar junto comigo para mais um estudo. Oremos juntos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por tua maravilhosa graça. Obrigada por teu amor para conosco. Santo Deus, fica conosco. Envia o teu Santo Espírito para nos ensinar a tua palavra, para nos ensinar, Senhor, o capítulo 7 de Daniel. Nos instrui, ó Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. A partir do capítulo 7, a gente sai dos capítulos históricos que tem no livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é dividido, em duas partes, históricos, proféticos e proféticos históricos. Então, no capítulo 1, a gente vai ver a história de como que eles chegaram em Babilônia. Capítulo 2, embora exista uma profecia, mas existe uma história bastante detalhista neste capítulo 2. O capítulo 3, a gente vê mais uma história, a história dos três jovens ali, Ananias, Misael e Azarias, na fornalha de fogo, a estátua que o rei Nabucodonosor ali levantou. No capítulo 4, a gente também vai ver mais uma história da queda ali. No capítulo 5, mais outra história. Quer dizer, no capítulo 4 a gente vê a conversão de Nabucodonosor. Capítulo 5, a gente vê a queda de Babilônia. Capítulo 6, a gente vai ver aí mais histórias. Então, Daniel na cova dos leões. E o capítulo 7, a gente vai ver profecia. Então, vai adentrar na profecia, lembrando que as profecias de Daniel, elas se repetem. Essa profecia aqui, ela foi dada ali no capítulo 2, a partir do sonho do rei Nabucodonosor, a estátua, que tinha a cabeça de ouro, braços e ombros, peito aqui de prata, aqui a cintura, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. E aqui a gente vai ter uma visão agora de Daniel, e ele vai falar mais aspectos dessa profecia. A profecia ela vai se ampliando, ela vai se expandindo, ela vai mostrando cada vez mais detalhe a partir do momento a cada capítulo. Então ela se repete e amplia cada vez mais a visão. Então, vamos começar capítulo 7 de Daniel e vamos ler aqui dos versos 1 até o verso 3. Eu vou ler na minha Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, e acompanhe comigo a leitura. E diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Primeiro ponto que a gente precisa aqui é se atentar. Aqui ele fala que foi este sonho, essa visão, foi no primeiro ano de Belsazar, que era ali rei de Babilônia. Então,
A gente volta mais para o começo, depois da morte de Nabucodonosor, passou-se 2 anos e Belsazar, junto com seu pai Nabonido, eles reinaram sobre Babilônia. Então aqui é uma volta no tempo. Mas aqueles que organizaram aqui o livro de Daniel acharam melhor dividir ele por blocos, né? Histórias e profecias. Então, por isso que colocaram aqui em ordem, que não está em ordem cronológica, mas isso não tem problema. Então, aqui é o primeiro ano do rei Belsazar e ele teve visões e da sua cabeça, ou seja, apenas na sua cabeça, e sonho. Ele teve visão e sonho. E nesta visão, Daniel disse que estava olhando, né? E viu 4 ventos no céu agitavam o mar grande. Então, o primeiro ano de Belsazar foi o ano 540. Aqui fala 4 ventos estão soprando, né? 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Esses 4 ventos nós podemos entender 4, né, os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Então, vinha ventos de toda a terra. E vento, o que significa vento? O que significa vento? A gente pode ver isso, ter uma ideia do que significa vento em Jeremias 4, do 11 ao 13. Jeremias 4, abram suas Bíblias aí, dá pausa no vídeo, procura o verso, depois lê junto comigo. Jeremias, capítulo 4, do 11 ao 13, diz assim, Jeremias, e vamos lá, do 11 ao 13, e diz: naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém, um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Então, esse vento não era um vento literal, não veio para padejar, não veio para limpar. Padejar, eu acredito que seja quando eles lançam as sementes, né, de trigo no ar, né, pela peneira. Então, o vento sopra a palha e fica apenas o trigo na peneira. Então, aquele vento não era um vento literal para padejar, para limpar. E diz mais aqui: mas um vento mais veemente virá da minha parte, ou seja, da parte de Deus. Agora também eu pronunciarei juízos, olha, juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens e os seus carros como a tormenta. Uma tormenta, o que é uma tormenta, se não muito vento, né? Furacão, uma tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias, ai de vós que somos assolados. Então aqui é uma fala de guerra, Vamos ver aqui mais. Também lá em Jeremias 25, 31 e 32 diz assim: um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação, uma terrível tempestade que em algumas versões pode também se interpretar como redemoinho de vento. Redemoinho de vento. Se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos do Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Então, veja aí que vento, ele significa guerra. Então, Jeremias aqui, ou Daniel, está retratando que esses ventos são guerras. E por que guerras, né? Como foi que a Medopécia conseguiu vencer Babilônia? Através da guerra. Como foi que a Grécia consegue vencer a Medopécia? Através da guerra.
e assim vai. É através da guerra que uma nação, ela sucede a outra. Então, vamos ver mais aqui. Ventos, né? Guerras mundiais, né? O mar também tem a ver em profecia, são pessoas, né? Grandes multidões. Então, uma guerra só pode ser guerra com muitas pessoas, com multidões. Então, e grandes animais aqui, no próprio capítulo vai falar que esses grandes animais, eles são reinos. Vamos ver no versículo 17 de Daniel 7, diz assim: estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. 4 reis que se levantarão dentre ali o meio do povo e farão guerras. Então, cada um fará a sua guerra para conquistar. Então, vamos ver mais aqui do capítulo 4 de Daniel 7 até do versículo 4 até o versículo 6. E diz assim, do 4 ao 6. O primeiro era como leão. E tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Versículo 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, vamos entender um pouquinho sobre esses animais, né? Então, aqui no versículo 4, temos o primeiro império, que é Babilônia. O símbolo aí de Babilônia é de um leão, né, com um leão alado, porque Babilônia, muito poderosa, muito rápida, conquistou. Então, asas de águia, um leão alado, era também símbolo de Babilônia. As asas mostram velocidade de conquista. Arrancadas asas aqui, Babilônia deixou de conquistar rápido e perdeu seu poder. Quando foi que Babilônia deixou de conquistar rápido, perdeu seu poder? Quando Nabucodonosor se converteu, isso foi algo bom. Nabucodonosor se converteu, deixou de fazer guerra com outras nações. Então, quando a Bíblia fala aqui em Daniel que ele se levanta da terra e posto ereto e coração de homem, isso está se referindo à conversão de Nabucodonosor. Isso desacelerou as conquistas de Babilônia e os líderes subsequentes foram também inferior no seu reinado. Então, os líderes que depois assumiram o poder, eles não tiveram a mesma competência que Nabucodonosor teve assim que assumiu aí Babilônia e conquistou vários e vários reinos na sua época. Então, aqui Urias Smith, ele comenta o seguinte: mas se essa visão abrange em essência o mesmo tema da estátua do capítulo 2, é possível indagar por que ela foi dada, porque a visão do capítulo 2 não bastou. Por que não bastou? Respondemos: o tema é repetido vez após vez para apresentar características adicionais, acrescentando fatos e atributos novos. É assim que temos preceito sobre preceito. É assim que a gente estuda a Bíblia. Nesta visão, os governos terrenos são mostrados segundo sua representação à luz do céu. Seu verdadeiro caráter é revelado por meio do símbolo de feras selvagens e violentas. Então, é assim que a gente consegue estudar as profecias. No versículo 5, Daniel diz que continuou olhando.
E eis que ele viu um segundo animal, semelhante a um urso, a qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, haviam 3 costelas. E lhe dizia: levanta-te e devora muita carne. Depois de Babilônia, Medopécia, ela assume o cenário mundial, ela conquista a Babilônia e então ela domina todo o mundo. E é interessante porque este urso, ele tem 3 costelas na sua boca. Aqui mostra conquistas, né? 3 conquistas que a Medopécia teve, muito significante. A Medopécia vem conquistando várias nações, e ela conquista a Lídia no ano 547 no Ocidente, ela conquista a própria Babilônia no ano 539 e ela também conquista o Egito do lado sul no ano 525. 3 reinos aqui adicionados à Medopécia. Quando diz assim que ele se levanta de um lado, ou seja, torna-se um lado maior do que o outro, isso se dá porque Dario, ele era rei da Média. E ele reinou, mas ele reinou Babilônia, mas ele não reinou a Pérsia, porque a Pérsia pertencia a seu sobrinho Ciro. Mas aí Dario morreu, Ciro assumiu tudo, ficou maior do que o seu tio Dario. Então por isso que o urso ele se levanta a mais de um lado, porque ele tem mais proeminência, ele tem mais poder ali de conquistas. E depois do urso, aqui no versículo 6, ele diz, né, depois disso eu continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois da Medopécia, qual foi o reino mundial que houve no mundo? Foi a Grécia. Então a Grécia, ela conquistou aí a Medopécia, ela conquistou todo o mundo conhecido na sua época. E aqui diz também que este animal tem 4, ele tem, deixa eu ver aqui, desculpa, ele tem 4 asas de aves nas suas costas e também 4 cabeças. Essas 4 cabeças, elas representam os generais ali de Alexandre o Grande, homens de guerra, homens que conquistaram ali todo o território junto com Alexandre o Grande. E esses 4 generais, eles têm por nome, deixa eu só procurar aqui, ele tem por nome Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. A gente vai ouvir muito esses nomes lá no capítulo 11 de Daniel. Então foram os 4 generais de Alexandre o Grande. E esse leopardo, ele é um animal muito rápido, ele em si já é muito rápido, mas ele ainda tem 4 asas, dando para ele mais rapidez ainda de conquista, ou seja, Alexandre, ele conquistou de forma avassaladora todo o reino, e a gente vai entender como foi essas conquistas lá no capítulo 11 também. Então, aqui a gente pode ver o quanto a Grécia foi veloz em suas conquistas. Então, vamos ver mais aqui os versículos 7, o versículo 7 diz assim: depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal.
terrível e espantoso. Aqui ele já não fala o nome do animal, ele nem consegue identificar aquele animal, porque ele era terrível e espantoso. Diz mais. E muito forte, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, além dele devorar, fazia em pedaços, ele pisava aos pés aquilo que sobrava. Então, mostra que esse animal aí, ele não deixava nada no seu caminho. Então, esse animal aí, ele representa Roma imperial. Roma imperial é esse animal terrível e espantoso. No versículo 10, vamos aqui ver o versículo 8 para dar mais características, né, desse animal. Estando eu a considerar E esse animal aqui, deixa eu só terminar, sobejava, era diferente dos animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, esse animal ele tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas ou blasfêmia. Não é isso? Grandes coisas. Esses 10 chifres. Então, Roma Imperial surge agora, dominando o mundo todo. E esse império, ele representa o ferro ali da estátua. E o ferro, ele é duro. É tanto que o ouro, quando se vai purificar o ouro ou a prata, é colocada num crisol que é feito de ferro. Então se esquenta o ferro a ponto de derreter o ouro ou a prata que está dentro do ferro. E o ferro continua ali, firme, duro. E aí se purifica o ouro, derretendo ele várias vezes e tirando todas as suas impurezas. Então por isso que o ferro é duro. Então Roma Imperial foi um governo duro, durou por muito tempo, e ali, quando por volta da era, né, cristã, ainda era dominado por Roma. Então, a gente sabe bem o que Roma fez, não é, junto com os judeus que não creram em Jesus, mataram Jesus. Mas diz também que esse animal ele tinha 10 chifres. Esses 10 chifres representa Roma dividida, porque depois de um tempo, os imperadores romanos ali, eles deixaram de guerrear, cansados de tanta guerra, eles deixaram de guerrear e aí eles enfraqueceu. Roma Imperial enfraqueceu. E aí as tribos, essas 10 tribos que representam os 10 chifres e os 10 dedos da estátua, elas conquistaram Roma Imperial, dividindo ela aí em 10 partes. E essas 10 partes, na qual foi dividida, são as mesmas ali dos dedos da estátua. Mas eu vou relembrar os dedos da estátua aqui. Quem eram essas 10 tribos? Eram os francos, suevos, os vândalos, os anglo-saxões, os alamanos, burgúndios, visigodos, lombardos, ostrogodos e érolos. Então, esses eram as tribos ali que tomaram Roma Imperial. Aqui diz também que um pequeno chifre surgiria. E 3 seriam arrancados. Então, e esse chifre, ele tinha olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas.
Então, profeticamente, esse pequeno chifre, o que é que surge depois desse mesmo reino, de Roma? Porque os 10 chifres surgem de Roma e esse pequeno chifre surge de Roma. Quem ficou depois no lugar de Roma imperial? Se a gente for olhar na história, quem assumiu Roma imperial foi o Papa. Então Roma deixou de ser um reino imperialista ali e tornou-se um reino religioso. Tornou-se um poder religioso no mundo, na qual, para um exemplo, para que um rei fosse considerado rei da França, dos francos, eles tinham que ter a bênção ali do Papa, que dizia que foi Deus que escolheu ele. Então, os francos fizeram aliança com o papado, ou seja, os francos tinham o poder civil e o papado o poder religioso, né, naquela época. E aí, com o poder civil e o poder religioso juntos, eles conseguiam dominar todos ali que não lesse na mesma cartilha, né, que eles. Então, esse chifre pequeno, aqui também diz que esse chifre pequeno, ele derruba 3. Então, 3 chifres desaparecem. Então, das 10 tribos, 3 tribos desaparecem, elas são eliminadas. Quais foram essas tribos eliminadas? Foram, deixa eu ver aqui, os vândalos, que foram eliminados no ano 534, os ostrogodos, eliminados no ano 453, e os érulos no ano 400, no caso os ostrogodos, eliminados no ano 538, e os érulos eliminados no ano 493. Eliminados por quem? Pelo poder de Roma, agora papal, usando-se o poder das outras tribos que ficaram para eliminar essas 3 tribos, porque essas 3 tribos, elas não aceitavam o poderio de Roma papal, ou seja, elas não tinham o mesmo entendimento, a aceitação religiosa de Roma papal. Quais são essas 7 tribos que ficaram? Essas 7 tribos que ficaram é ali praticamente toda a Europa. É claro que eles perderam muito de território, mas os francos era a França, os suevos era Portugal, os anglo-saxões é a Inglaterra, os alamanos é a Alemanha, os burgúndios é a Suíça, os visigodos é a Espanha e os lombardos é a Itália. Então, esses 7 continuam, 3 foram eliminados. Então, aqui mostra esse 4º reino. E por que a gente não pode contar como o 5º? Porque ele vem do animal terrível e espantoso. Então, ele apenas muda as suas características aí. Ele deixa de ser imperial para ser um poder religioso, né, que se une aos estados para reinar, né, reinar aí todo o mundo ali conhecido, o mundo, principalmente a Europa, ali, né? Então, vamos ver mais do versículo 9, o 9 e o 10 diz assim, 9 e o 10, capítulo 7. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas, de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então aqui Daniel ele está tendo uma visão para um futuro. Depois de Roma, o que vai acontecer aqui, né? Então
Aqui, a partir do versículo 9, vai mostrar esse ancião de dias que é Deus, ele sentando no trono, abrindo-se os livros. Ele entra no lugar santíssimo do santuário celestial para agora fazer juízo, né? Abrindo ali os livros. E aqui no versículo 10, no 11, 11, diz assim: Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. O versículo 12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongada a vida, até certo ponto, até certo espaço de tempo. Então, a gente vê aqui o juízo de Deus, a queda deste animal, ou seja, a queda deste chifre. A gente vai ver no decorrer que Roma papal perdeu seu poder ali no ano 1798. Ela perdeu totalmente o seu poder que tinha e até hoje ela não tem o seu poder, não é mesmo? Então, vamos ver aqui mais o que diz. Então, Deus, aqui o ancião de dias. Só que a gente vê também que Jesus, ele entra no Santíssimo e lá, né, tem a Arca da Aliança e tal, e Deus dá a Jesus o domínio. Deus, ele dá a Jesus o direito ali de julgar. A gente vai ler mais, né? O juízo não é como a gente pensa que Deus ele vai chegar, mandar todo mundo sentar e fazer juízo. O juízo está acontecendo agora. O juízo investigativo está acontecendo agora. Esses livros sendo abertos no lugar santíssimo. Então, todos aqueles que morreram, eles passaram pelo juízo, né? Cristo olhando o livro deles, e aqueles que morreram em Cristo serão salvos, e os que não morreram em Cristo não serão salvos. Então esse é o grande juízo investigativo que está acontecendo agora. Vamos ver mais aqui no versículo, e eu vou dar mais detalhes sobre isso nos capítulos que se seguem, e também no livro de Apocalipse eu vou dar mais detalhes sobre esse juízo e como ele vai acontecer. Então vamos ver mais. Aqui, o versículo 12 fala que e quantos outros animais foi-lhes tirado domínio, todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Então, esses animais ainda continuam vivos? De certa forma, sim. A Grécia, embora seja um país apenas, mas ela continua viva. A Pérsia hoje é o Irã, mas as características de todos esses reinos, eles continuam aí, eles continuam firmes. E, principalmente, a besta terrível e espantosa, o animal terrível e espantoso, ele pega todas essas características desses reinos. Então, o luxo de Babilônia, a idolatria de Babilônia, esse animal terrível e espantoso, né? O papado, ele também pega a infalibilidade dos medos e persas, ele pega também da Grécia sua filosofia ali. Então, ele acabou que assimilando todos esses
essas características desse reino. Então, por isso que vai ser prolongado a vida desses reinos, por causa das características que ainda continuam aí, né? Vamos ver o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, aqui é Jesus, dirigiu-se ao ancião de dias, a Deus, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado, ou seja, a Jesus, foi-lhe dado domínio e honra, e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Louvado seja Deus. Essa aqui é uma grande esperança para nós. O domínio e o reino de Cristo jamais passarão. Será para toda a eternidade. Que bênção isso, né, irmãos? Que bênção. Vamos ver mais aqui. O versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Aí aqui do versículo 17 até o final vai ser uma interpretação daquilo que eu já comentei aqui, desses versículos, só que em meio a muitos símbolos. Então vamos lá, vamos seguir na leitura. Deixa eu ver aqui. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Aqui acalma os nossos corações, né? Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Aqui falando de Roma imperial, na qual a gente vai detalhar ainda mais para frente, né? E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3. Isto é, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Quando foi esse período? O período de supremacia papal, que começou no ano 538 e foi até o ano 1798, totalizando 1260 anos, de acordo com as profecias de lá que a gente vai ver em Apocalipse. Então, este rei, esse chifre, ele faz guerra contra os santos. Qual foi a igreja, qual foi a religião que perseguiu os cristãos verdadeiros? Os valdenses, que perseguiu os grandes reformadores, John Knox, John Wycliffe, Jerônimo, Calvino, Martinho Lutero, Wesley, tantos anabatistas. Quem foi? Foi Roma papal, que perseguiu os santos de Deus, os santos do Altíssimo. Vamos ver o versículo 22 em diante agora. Até que veio o ancião de dias, Deus, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então aqui já vai para vitória, né? Em nome de Jesus, que todos nós possamos fazer parte desta grande vitória. 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra. Viu só? O quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a carne, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, como eu falei, esses 10 chifres são 10 reis que vão se levantar.
25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Essas palavras, né, que ele desfere contra o Altíssimo, quando este reino, quanto este animal aí, esse chifre pequeno, ele faz e profere palavras contra o Altíssimo. Aqui vai dizer o porquê. E cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então aqui está falando que este chifre, ele vai mudar tempos, né? As festas, o calendário. Hoje a Páscoa só cai no domingo. Por que só cai no domingo? Eles mudaram os tempos para que fizesse o povo adorar o domingo, né? Como sendo para eles o dia do Senhor, mas o dia do Senhor deles, né? Que é o sol. E aqui diz mais, né? A lei, né, de Deus, que eles vão mudar. Então, eles mudaram ali os mandamentos do Senhor. Se você for olhar no catecismo católico, eles mudaram ali. Não existe, não adulterarás, não existe o sábado, existe domingos e festas. Então, eles mudaram ali as leis de Deus. Verso 26. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Aqui no versículo 25 fala que ele vai ter um tempo, por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Um tempo equivale a 360 anos, né? É um ano profético, mas para cada dia um ano. Então, que totaliza aí 1260 anos. Vamos ver agora o versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Eu não posso dar tantos detalhes aqui, porque o próprio capítulo, ele passa mais por alto a esses detalhes. Então, fica um estudo muito cheio, acaba que a gente não assimila tanto. Então, no decorrer agora dos capítulos, mais detalhes vão aparecendo, e dessa vez com mais robustez aqui de versículos, com mais detalhes na própria Bíblia, para que a gente tenha um estudo mais baseado mesmo na Bíblia. Então, que Deus nos abençoe. Aqui diz que mesmo esses animais terríveis, mesmo esses animais que guerreiam, que vencem, aqui diz que o domínio será de Cristo Jesus. Ele voltará em breve e ele dominará o mundo. Glória a Deus por isso. E não vai ter fim, em nome de Jesus. Então, a própria Bíblia, as próprias profecias, ela não nos deixa ficar ansiosos, temerosos, porque fala que Jesus, né, vai dominar, que Jesus vai reinar, que ele vai vencer. Então, oremos por isso. Santíssimo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por este estudo. Obrigada, Senhor, por deixar na Tua palavra a grande certeza de que o Senhor é vitorioso, Senhor, sobre todos os reinos da terra. E, Pai querido, nós pedimos que nós também possamos participar da Tua vitória, Senhor. Nos habilita, ó Deus, nos ajuda a vencer toda a tentação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, até um próximo estudo, capítulo 8, mais detalhes vão surgir deste livro maravilhoso que é o livro de Daniel. Então, que Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo. Tchau, tchau.